Olá a todos e bem-vindos a uma nova viagem pola história. Hoxe, imos falar de algo um pouco diferente. Sempre escoitamos falar de reis, sabios conquistadores, valentes e líderes visionários ampero. Que pasa cos que non foron tan brillantes? Sí, hoxe imos mergullarnos nas vidas de algúns dos monarcas que, por dicilo suavemente, non pasaron a historia pola súa inteligencia. Preparei-vos para CEO e ser os reis mais torpes da história. Primeiro na nossa lista, viajamos à antiga Roma para CEO e ser a Calígula. O seu nome real era Caio Júlio César Germânico, pero passou a história polo seu alcume, que significa botinhas, e as suas decisões foram tão absurdas como o seu nome. De esse que nomeou cônsul ao seu cavalo favorito, Incitatus e Maxina Jaecena, no Senado romano. Non só isso, senón que lle construiu palácio de mármore e pesebre de marfil. Ainda que alguns historiadores creen que isto era uma forma de burlarse da aristocracia, a maioria das fontes da época o descrevem como um tirano cruel e demente. Declarou-lhe a guerra ao deus do mar, Poseidon, e ordenou aos seus soldados que alacem as ondas e recolhessem conchas, como botim de guerra. A sua tolemia e megalomania foram tão extremas que acabou sendo assassinado por la suja, própria guarda pretoriana, depois de 4 anos no poder. Um reinado curto, pero inesquecivelmente estranho. Agora saltamos a Espa, a do século XVII, para falar de Carlos, segundo conhecido como o Enfeitiçado. O pobre Carlos foi o último rei da dinastia dos Habsburgo em Espanha. É a sua história. É um exemplo trágico das consequências da endogamia. Durante gerações, os seus antepassados casaram entre parentes próximos para manter o poder na família. E Carlos pagou o preço. Nasceu com graves problemas físicos e mentais. A sua mandíbula era tão grande, o famoso prognatismo habsbúrgico, que apenas podia falar ou mastigar. Aprendeu a falar muito tarde e não recebeu quase nenhuma educação formal. O seu reinado foi um desastre. Não tinha capacidade para governar, polo que o poder real estava em mãos de validos e conselheiros que loitaban entre eles. A economia espanhola afundiu-se e o império perdeu territórios. A gente cria que estava enfeitiçado por bruxeria e aí o seu alcumi e mesmo lle practicaron exorcismos para curá-lo. A sua morte sem descendência provocou a Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito que cambiou uma pau de outro pau. Carlos non foi malo, senón uma vítima das circunstâncias e da genética da sua própria família. Seguimos a nossa viagem e chegamos à Baviera do século XIX. Aqui atopamos a Luís II, mais conhecido como o Rei Tolo, o Rei dos Contos de Fadaus. Luís não estava interessado na política nem nas guerras. A sua paixão era a arte e a música de Richard Wagner e, sobretudo, construir castelos de fantasia. Gastou uma fortuna do tesouro bávaro em projetos faraônicos como o castelo de Neuschwanstein. Essa maravilha que parece sacada de uma película de Disney. De feito, inspirou o castelo da Bela Dormente. Mentres a gente passava dificuldades, ele vivia num mundo de sonhos e lado da realidade. Organizava ceas para invitados imaginários como reis franceses já mortos e identificava-se com o rei São Luís XIV. A sua excentricidade e o seu despilfarro chegaram a tal ponto que o seu próprio governo o declarou incapacitado mentalmente para governar, foi arrestado e só um dia depois apareceu morto em circunstâncias misteriosas no lago Starnberg junto ao seu psiquiatra. Suicídio? Assassinato? Ainda hoje é um enigma. Luís deixou um legado de castelos preciosos que hoje atraem a milhões de turistas, pero como rei foi um autêntico desastre financeiro. Volvamos à Inglaterra para CEO. Esse era o rei Joan, mais conhecido como Joan Shen, terra irmã do famoso Ricardo Coração de Leão. Joan é a miúdo retratado como o malo nas histórias de Robin Hood. E a verdade é que não anda muito desencame. Adus foi um rei incompetente, cruel e desconfiado. O seu alcume Sene Terra devia-se a que, ao ser o filho mais novo, não herdou terras do seu pai. Pero quando chegou ao trono, a coisa foi a pior, conseguiu perder Case,
todas as possessões inglesas em França, incluída a poderosa Normandia, em batalhas desastrosas. Para financiar as suas guerras fracassadas, subiu os impostos de forma abusiva, o que provocou a ira dos barões do reino. A sua tirania foi tal que os nobres se rebelaram e obrigaram-no a assinar a Carta Magna. Em 1215 este documento, dos mais importantes da história, limitava por primeira vez o poder do rei e estabelecia que ninguém, nem sequer o monarca, estava por riba da lei. Ainda o Quichon tentou anular a Carta Magna quase de imediato. A sua assinatura forçada demonstra o péssimo governante que foi. Morreu de disenteria durante a Guerra Civil que ele mesmo provocara. Final pouco glorioso para rei que passou a história como dos piores de Inglaterra. Agora ímos a Egipto, ao século XIV a.C., para falar dan faraó que cambiou tudo. Para Malan, falamos de Akhenaton, originalmente chamado Amenhotep IV. Decidiu abandonar a religião politeísta tradicional egípcia, que levava os séculos funcionando, para imponer o culto a único Deus, Aton, o disco solar. Ele mesmo doou seu nome a Renaton, que significa beneficioso para Aton. Esta reforma religiosa foi caos total. Fechou os templos dos deuses antigos, como Amon-Ra, e confiscou as suas riquezas, deixando a miles de sacerdotes sem trabalho e enfurecendo a população. Também trasladou a capital de Tebas a uma cidade nova, que construiu no meio do deserto, a Retaton. Mientras, ele se dedicava a sua nova religião e a promover estilo artístico estranho e alongado, o Império Egípcio desmoronava-se. Desatendeu a política exterior, perdeu territórios em Ásia e a economia entrou em crise. A sua obsessão religiosa foi tão radical e impopular que, enquanto morreu, o seu sucessor, o famoso Tutankhamon, restaurou a antiga religião e o nome de Akhenaton foi borrado dos monumentos como se nunca existe. Foi revolucionário, sim, pero péssimo estratego político. E para rematar, viajemos à Rússia de finais do século XIX para falar do último czar, Nicolau II. Nicolau foi homem de família, devoto e bem-intencionado, pero absolutamente incapaz de governar o gigantesco e complexo Império Russo numa época de cambios turbulentos. Subiu ao trono sem estar preparado e sem desexá-lo. Era indeciso, teimudo e facilmente influenciable, especialmente pola sua esposa, a tsarina Alexandra, e polo místico e sinistro Rasputin. Tomou decisões catastróficas. Uma delas foi a desastrosa Guerra Russo-Japonesa de 1905, que rematou com uma humilhante derrota para a Rússia. Outra foi a sua brutal repressão da manifestação pacífica do Domingo Sanguento, onde as tropas tsaristas dispararam contra trabalhadores desarmados. O seu maior erro foi levar a Rússia à Primeira Guerra Mundial, conflito que o país não estava preparado para suportar, que causou milhões de mortos e uma fame terrível. A sua incompetência e a sua desconexão da realidade do seu povo foram o caldo de cultivo perfecto para a Revolução Russa de 1917, que acabou com a monarquia e com a sua própria vida e a da sua família executados polos bolcheviques. A sua história é recordatório de que as boas intenções não são suficientes para ser HBO líder. E assim remata a nossa galeria de monarcas peculiares, desde emperadores que nomean cónsul a cavalo ata reis que construen castelos de fadas mentres o seu reino se afunde. As suas histórias demostram-nos que ter uma coroa não sempre significa ter HBO suíço. Qual vos pareceu mais incompetente? Deixai-o nos comentários. Espero que vos gustasse esta viagem histórica. Se é assim, não esqueçades dar a gusta-me, subscrever-vos para não perder mais histórias como esta e compartir o vídeo. Muitas graças por acompanhar-me e vémonos na próxima.